Pessoal, se cair a internet, vocês me avisem, tá? Porque aqui tá ventando muito. Tá aparecendo aí? Ok, né? Deixa eu só fazer um teste aqui. Vamos lá, vamos iniciar nossa correção. Então, diz assim, ó. Em um encontro de formação continuada, a equipe pedagógica de uma escola estadual debateu os resultados de diferentes avaliações externas, como o PISA, o SAEB e o SAEMS. Durante a discussão, concluiu-se que, mais do que medir notas ou classificar escolas, tais avaliações devem ser compreendidas como instrumentos de apoio à gestão educacional. Nesse sentido, qual das alternativas apresenta corretamente o papel estratégico das avaliações externas no processo de aprimoramento da educação? Eu gostaria que vocês colocassem aqui para mim, né, no chat, o que vocês elencaram como correto, para a gente estar comentando aí. É essa questão, gente, que eu confundi no dia lá. Vou ler, vou ler as alternativas. O principal objetivo das avaliações externas é uniformizar os currículos escolares em âmbito nacional e estadual, garantindo que todos os estudantes aprendam exatamente os mesmos conteúdos. É correto ou não essa daqui? Né? Pense aí. As avaliações externas, como PISA, SAEB e SAEMS, possuem metodologias distintas, mas convergem no propósito de fornecer indicadores que subsidiam políticas públicas e práticas pedagógicas, desde que seus resultados sejam analisados criticamente e transformados em ações concretas. Essa parte, gente, que fala da avaliação externa da diretriz, ela é muito importante, porque ela é o mesmo que pode ser cobrado em qualquer concurso público. Tirando os SAEMs, tudo o que é colocado ali no texto, ele serve para qualquer concurso público, tá? Que você for fazer, não só na rede estadual de ensino, porque eles são informações de âmbito geral. O SAEB e o SAEMS têm como única função a produção de rankings escolares, enquanto o PISA se limita à comparação de países sem impacto prático na formulação de políticas. As avaliações externas são instrumentos exclusivamente quantitativos, voltados para a coleta de estatísticas, não oferecendo contribuições relevantes para a reflexão pedagógica. E a principal função das avaliações externas é de identificar falhas individuais de estudantes para que sejam aplicadas sanções ou medidas corretivas personalizadas. Qual que vocês marcaram? Põe aqui para mim dar uma olhadinha. B, muita gente colocou B. Vamos lá. Alternativa A. Diz assim, o principal objetivo das avaliações externas é o de uniformizar o currículo escolar em âmbito nacional e estadual, garantindo que todos os estudantes aprendam exatamente os mesmos conteúdos. Bem, a letra A ela vai ser incorreta, por quê? Porque essa avaliação, ela não tem como objetivo uniformizar currículos, certo? O foco dela é o quê? É analisar indicadores e subsidiar decisões. Então, com base na análise desses indicadores, cria-se políticas públicas para a educação. E também, com base nesses dados, consegue-se trabalhar a questão pedagógica no sentido de fazer com que esses alunos, né, possam se apropriar dos conteúdos e ter um aprendizado
de fato, significativo ali para a sua vida. B. As avaliações externas, como o PISA, SAEB e SAEMS, possuem metodologias distintas, mas convergem no propósito de fornecer indicadores que subsidiem políticas públicas e práticas pedagógicas, desde que seus resultados sejam analisados criticamente e transformados em ações concretas. Bem, a letra B é de fato a correta, porque essa é a essência, né, que a gente tem ali nos textos base. Ela fala ali de metodologia distinta, mas com objetivo comum, certo? A gente vê que o PISA ele vai avaliar determinadas, a questão crítica, né, do raciocínio crítico, a criatividade desses alunos, enquanto SAEB e SAEM vão estar fazendo avaliação, né, de habilidades e competências que esses alunos vão ter. Então, ela vai, né, estar fornecendo indicadores que vai estar subsidiando ali as políticas públicas e também as práticas pedagógicas. Então, o impacto que ocorre nisso aí é quando os dados, né, eles são analisados, aí é uma análise crítica, e também vai ocorrer aqui, né, são usados ali para gerar ações concretas. Então, sem esses dados, não se tem como ter ações. É possível mensurar, então, a aprendizagem com base nessas informações, nessas provas que são realizadas por esses alunos, para que se possa ter ali, né, ações de fato concretas. A C. O SAEB e o SAEMS tem como única função a produção de rankings escolares, enquanto o PISA se limita à comparação de países sem impacto prático na formulação de políticas, né? Então, a C, como a B é a correta, a C a gente sabe que ela já é incorreta, né? Por quê? Reduzir as avaliações externas a rankings ou comparações internacionais é um equívoco, né? Elas vão estar o quê? Fornecendo subsídios que são relevantes para políticas públicas e também para a prática educacional. A D diz assim: as avaliações externas são instrumentos exclusivamente quantitativos, voltados para a coleta de estatísticas, não oferecendo contribuições relevantes para a reflexão pedagógica. Não, né, gente? É incorreto isso. Elas, né, não são apenas dados estatísticos, elas vão fornecer, sim, né, um diagnóstico, mas é um diagnóstico qualitativo, porque prima-se pela qualidade, para saber como está a qualidade dessa educação. Elas vão estar servindo para orientar ali reflexões e também até mesmo intervenções em prática pedagógica. A gente está observando que esse ano, mais do que os outros anos, a Rede Estadual de Ensino ela tem trabalhado em cima dos resultados dessas avaliações, principalmente o SAEMS. Então, realiza-se ali uma série de ações voltadas à melhoria da educação, a melhoria do ensino, da aprendizagem desses alunos, e usa-se como base, como, né, os dados obtidos por essas avaliações. E a principal função das avaliações externas é identificar falhas individuais de estudantes para que sejam aplicadas sanções ou medidas corretivas e personalizadas. Gente, aqui eu quero uma atenção aqui para essa letra E, no seguinte, no sentido de que a gente sabe que ela é incorreta, tá? Eu vou falar aqui, o objetivo não é estar identificando falhas, né, ou individuais para estar punindo ali o aluno, mas sim está propondo melhorias, né, no processo de ensino-aprendizagem, né, aquelas melhorias coletivas. Então, quando você está fazendo uma prova, e se você não tiver muita atenção, a gente acaba cometendo um erro. Olha aqui. Aí ela fala assim, ó, a principal função das avaliações externas é identificar falhas individuais de estudantes para que sejam aplicadas sanções ou medidas corretivas personalizadas. Muitas das vezes, nessa leitura dinâmica que a gente faz, você vai falar, a principal função das avaliações externas é identificar falhas individuais de estudantes. Ah, mas eu estou vendo que o Estado, ele está trabalhando nisso, né, que a proposta é que consiga identificar as falhas que são pontuais, ali de cada aluno, para que possa ser trabalhado. O Estado está fazendo isso. Mas a pessoa, quando lê, e se ela lê de forma rápida e não atenta, ela pode considerar essa correta, porque ela não vai prestar atenção na segunda parte, que fala que, identificando, né, as falhas ali de cada aluno, eles vão estar sofrendo o quê? Sanções ou medidas corretivas personalizadas. Então, tem que ter atenção, certo? Acontece, eu já vi muito isso acontecer, já aconteceu comigo também, em algumas provas que a gente realiza, até mesmo estudando aqui para poder fazer
com vocês, né, esse cursinho ao longo desses anos, já aconteceu comigo, de ler assim rapidinho, tal, e depois eu ficar lendo outra, achar que era correta, porque a gente fez essa leitura dinâmica. Então é importante, pessoal, a gente precisa trabalhar com tempo, a gente precisa saber que a gente vai fazer uma prova e que essa prova ela tem determinado tempo para ser realizado. Então, eu preciso treinar muito no sentido de ler e responder para que eu possa fazer isso com muita segurança no tempo certo. Então, a leitura, ela é importante, mas a gente precisa se concentrar e focar em ler todo o enunciado da questão, ler as alternativas do início ao fim, certo? E ler. Então, quando a gente consegue fazer isso, e a gente vai conseguir isso somente através da prática. Por isso que muitas das vezes a gente dá um tempo para vocês, e pode parecer um tempo que seja apertado, mas sabe que eu já testei, né, ali, fazendo, mas no meu tempo, e aí eu faço uma média de como que vocês vão estar, quanto que eu estou utilizando o tempo ali para resolver as questões. Então, a gente tem que treinar isso aí. Vamos lá para a segunda. Alguma dúvida nessa primeira? Ninguém? Alguém mandou uma mensagem que achei que a internet tinha caído. Foi leite. Então vamos lá, vamos seguir. Durante uma reunião de planejamento, a equipe gestora de uma escola estadual debateu os papéis do SAEB e do SAEMES no diagnóstico da educação. Uma professora afirmou que compreender as diferenças entre essas avaliações é essencial para interpretar os resultados e planejar estratégias de melhoria. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. Põe aqui para mim a número 2, qual que vocês marcaram. Sabrina C. Quem mais? Dessa vez eu vou ler a alternativa. E aí também estarei lendo se ela é correta ou não, né? A gente está comentando isso vai ficar mais prático nesse sentido. O SAEB e o SAEMES, letra A, o SAEB e o SAEMES possuem a mesma periodicidade bienal de abrangência nacional, sendo aplicadas igualmente em todas as unidades de federação. Bom, ela se constitui uma alternativa incorreta, porque a gente sabe que o SAEB ele é bienal, ele é realizado a cada 2 anos, enquanto o SAEM ele ocorre de forma anual, e ele é restrito para o estado de Mato Grosso do Sul, ele não é nacional somente o SAEB. Pode parecer bobo, né, gente? Mas tem gente que confunde por falta de conhecimento. Então, vamos lá. B. O SAEMES é um sistema internacional de avaliação da educação, criado pela OCDE, com o objetivo principal de comparar o desempenho dos estudantes de Mato Grosso do Sul com os alunos de outros países. Totalmente errado, né, gente? Ela é incorreta, a gente sabe que ela não é, né? É um sistema, o sistema internacional que a gente tem de avaliação que é realizado é o PISA e não é o SAEMES, né? Esse SAEMES a gente sabe que ele é estadual. E ele foi instituído por um decreto estadual. B. B não, C, né? O SAEB fornece dados para o cálculo do IDEB, avaliando nacionalmente o desempenho dos estudantes, enquanto o SAEMES é um sistema próprio de Mato Grosso do Sul, de periodicidade anual, criado para diagnosticar a qualidade da educação do Estado. Então, a nossa alternativa correta vai ser a letra C. Ela traz, né, os dados de forma correta, que o SAEB é nacional, ela é a base para o IDEB, né, avaliando o desempenho de língua portuguesa e matemática, proficiência, né, língua portuguesa e matemática, quinto e nono ano do ensino fundamental, terceiro ano do ensino médio. Já o SAEMES é aquela avaliação a nível do Estado, ela ocorre todo ano, então ela é anual, né, e foi constituída ali, né, por meio de um decreto. Então, a D, ela vai ser errada, que eu falo que o SAEB, né, é voltado apenas para o estudante do ensino médio, enquanto o SAEMES é restrito aos anos iniciais e fundamentais. A gente acabou de falar aqui, né, que
O SAEB, né, ele abrange ensino fundamental e ensino médio, sendo ensino fundamental segundo, quinto e nono ano, enquanto o ensino médio é o terceiro ano. E já o SAEM, ele não é, né, restrito a apenas um segmento, não. A letra E fala que o SAEB e o SAEMs não apresentam diferenças metodológicas ou legais, sendo apenas nomes distintos para a mesma avaliação em níveis diferentes. Totalmente errado também, né? Existem diferenças, sim, são claras, né? Abrangência, periodicidade, a base legal em que ela se constitui. Terceira. Em 2025, estudantes brasileiros participarão novamente do PISA, né? Após o adiamento da edição anterior, em razão da pandemia. Só um pouquinho, colega entrando aqui. Ótimo, Lady, conseguiu entrar. Em razão da pandemia. Durante uma reunião pedagógica, um professor destacou que as avaliações internacionais não devem ser confundidas com o SAEB e o SAEM, pois apresentam objetivos e metodologias próprias. Considerando o papel do PISA no cenário educacional, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa correta. Letra A, né? O PISA é aplicado exclusivamente aos estudantes brasileiros do ensino médio, sendo organizado pelo INEP e voltado para medir conteúdos específicos de língua portuguesa e matemática. É incorreto essa alternativa. O PISA, ela não é, né, não é organizado pelo INEP, mas sim pela OCDE. E, além disso, né, ela não vai avaliar apenas os conteúdos específicos, mas ela faz uma aplicação prática de conhecimento. Ela quer mensurar a criatividade e como que os alunos aplicam esses conhecimentos de forma prática. A letra B diz o seguinte: diferentemente do SAEB e do SAEMS, o PISA é coordenado pela OCDE e avalia estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciências, com foco na aplicação prática do conhecimento e no desenvolvimento da habilidade cognitiva, como pensamento crítico e resolução de problemas. Essa é a alternativa correta. Então, essa é a essência, né, aí do PISA, né, que é o quê, né? Uma avaliação internacional, ela vai ser aplicada para estudantes de 15 anos, o foco dela vai ser leitura, matemática e ciências, ela vai medir ali aquelas habilidades cognitivas, né, com pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas. Aqui a gente tem que ter uma atenção. Esse também é um conteúdo que qualquer concurso público pode estar cobrando, qualquer prova pode fazer perguntas relacionadas ao PISA, tá? Não somente porque está ali na diretriz, mas muitos concursos, eles acabam cobrando o conhecimento a respeito dessa avaliação. C. O PISA foi criado para ranquear escolas brasileiras internamente, subsidiando a distribuição de recursos financeiros nacionais, conforme o desempenho médio de cada instituição. Não, gente. Já sabemos aqui, né, que o PISA, ele é internacional, ele não tem função de estar ranqueando, né, colocar um ranking ali das escolas, muito menos de estar distribuindo recursos internos ali, né, o foco dele é uma comparação realmente a nível internacional de como que encontra seus estudantes aí de cada país. D. O objetivo do PISA é verificar se os currículos nacionais estão sendo seguidos de forma uniforme pelos países participantes, estabelecendo padrões globais de conteúdo escolar. Não, também é uma alternativa que constitui incorreta, né? O PISA não vai estar verificando ali se os currículos estão sendo seguidos ou não, né? Ela mede mesmo a capacidade, né, de aplicação de conhecimento. E as provas são muito assim de cotidiano mesmo. E, deixa eu ver aqui. A participação do Brasil no PISA não é obrigatória, pois a avaliação faz parte das metas do IDEB e influencia diretamente no cálculo desse índice. Incorreto também.
né? O PISA ela não vai integrar a base de cálculo do IDEB, e esse índice ele é formado a partir de onde? Do SAEB, avaliando o quê? A proficiência em língua portuguesa e matemática, e também o fluxo escolar. Faz toda a diferença na hora de gerar esses resultados aí, o fluxo escolar. 4. Tudo bem, gente? Estou falando muito rápido? Tá ok? Tá dando para entender? Tá ficando claro, assim, as dúvidas que vocês tinham? Por favor, comentem aí. Tá tudo ok, então. Vamos lá, vamos seguir. Em 2025, as escolas da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul precisarão organizar suas rotinas considerando tanto a preparação para as avaliações externas, quanto o cumprimento das normas do calendário escolar. Um dos pontos de atenção é a exigência de que, para a divulgação do IDEB da escola, pelo menos 80% dos estudantes previstos para o SAEB estejam presentes. Além disso, a resolução da sede 4.356 de 2024 estabelece que o ano letivo deve ter 200 dias de efetivo trabalho escolar, admitindo até 10% desse total em atividades pedagógicas complementares. Então, dado importante que a gente tem que ter, né, aqui, que também pode ser cobrado, e que tem que saber é que, para que seja divulgado o resultado do IDEB, tem que ter 80% dos alunos que, tipo, de uma turma de, vamos dizer, de 10 alunos, não, uma turma de 100 alunos, vamos dizer assim, 80 alunos precisam estar participando dessa prova. Isso também é um conteúdo que pode ser cobrado em qualquer concurso público e também em qualquer processo seletivo, não somente do Estado, tá, gente? Então tem que ficar claro isso aí. Opa, vamos lá. Nesse cenário, qual alternativa apresenta corretamente uma medida estratégica e alinhada às diretrizes estabelecidas? Essa eu quero ver, qual que vocês marcaram? Fizeram sem consultar gabarito, né? Vamos lá. Letra A. Reduzir os dias letivos destinados a atividades pedagógicas complementares para ampliar a quantidade de aulas regulares e evitar a realização de conselhos de classe. É correto? Não, não é? As APCs, elas são que parte obrigatória do calendário, tem que ser utilizado até 10% desses dias letivos, elas não podem ser eliminadas nem usados para substituir conselhos de classe. Não pode, tá? Então, é importante estar atento a isso aí. B. Substituir os simulados preparatórios para o SAEB por atividades festivas, garantindo maior engajamento dos estudantes e presença superior a 80% do dia da prova. Também incorreta, né? As atividades festivas não substituem a preparação pedagógica e o engajamento ele precisa estar ligado ao aprendizado, né? E ao sentido de avaliação também. Não é em outro sentido. Vamos lá, letra C. Organizar reuniões pedagógicas para analisar todas as avaliações anteriores, promover simulados no formato oficial e garantir a articulação com o calendário escolar, respeitando os 200 dias letivos previstos em norma. Tá certo? Correto, né, gente? Correto, correto, correto. Então, reflete exatamente aí, né, o que estava previsto lá, né, que é manter reuniões pedagógicas para análise de dados, simular, ter os simulados, né,
ter o engajamento ali de professores e alunos também, o documento traz isso, né? Fala também da participação da comunidade nesse processo, e o cumprimento do calendário ali, né, com 200 de eletivo e tendo esses 10% aí para serem utilizados pelas APCs, né? D, direcionar, deixa eu ver se aqui manda coisa. Direcionar a preparação para as avaliações externas apenas os estudantes com baixo rendimento, dispensando os demais, de forma a concentrar os esforços. Também é incorreta, né? A gente já viu que é correta. Então, ela é incorreta, né? A preparação ela deve ser o quê? Deve estar envolvendo, né, todos os estudantes, não apenas os de baixo rendimento. Então, o SAEB, ele é censitário, então ele exige que tenha, né, uma ampla participação. Quanto maior a participação, é o melhor ali, né? E priorizar o cumprimento quantitativo dos dias letivos, mesmo sem integrar estratégias de preparação para as avaliações externas, já que o IDEB não depende do engajamento da comunidade escolar. Então, é incorreto também, né? O IDEB depende diretamente da presença mínima ali de 80% desses alunos, né, que forem ali, além do engajamento da comunidade. Por quê? Porque a gente sabe que os alunos acabam faltando, a gente tem, né, um fluxo muito grande de alunos que faltam, então é importante o envolvimento de todos, no sentido de fazer com que todos compareçam. Essas questões, assim, que como essa que a gente está falando, dos 80%, elas acabam muitas das vezes caindo porque é uma coisa prática do dia do professor e que mostra o comprometimento dele e a atenção dele voltadas ao cotidiano mesmo da escola, né, no sentido de fazer com que participem os alunos dessas provas. 5. Durante uma formação pedagógica, a coordenação escolar destacou a importância das atividades pedagógicas complementares, as APCs, na organização do ano letivo de 2025. Foi enfatizado que tais atividades são planejadas pelos professores com base no organizador curricular, apresentadas em plano de ação à coordenação pedagógica, que tem função estratégia no cumprimento da carga horária mínima, anual. Considerando a resolução 7, né, número 4.356, as orientações sobre o APC, assinale a alternativa correta. Bom, na 5, qual que vocês marcaram? Bom, exatamente, vamos lá. Letra A. As APCs podem ser elaboradas de forma livre pelo professor, sem necessidade de vinculação às atividades e conteúdos curriculares previstos pela sede, desde que sejam entregues aos alunos. Não, é incorreto. As APCs elas têm que ser vinculadas às habilidades, aos conteúdos curriculares da sede, né? No caso do organizador curricular, não podem ser atividades livres. B. Nos dias destinados ao diálogo e planejamento educacional, PDE, e a jornada formativa, as APCs são dispensadas, pois esses momentos já contam como dias letivos. Incorreto também, né? Durante o dia ali, né, do diálogo, durante a jornada formativa, as APCs elas não são dispensadas, devem ser entregues aos alunos posteriormente, como planejado, até porque é elas que vão fazer com que configura a linha que foram dados tantos dias letivos de aula, ou seja, a entrega dela ao aluno e o aluno entregando ao professor permite isso. C. As APCs excepcionais dos períodos, né, do diálogo da jornada, no primeiro bimestre, são elaboradas pela sede, para diagnosticar competências do ano anterior, enquanto os demais devem seguir plano de ação elaborado pelo professor e aprovado pela coordenação pedagógica. Exatamente, gente. Né, é correto, né? De acordo ali, né? Com a norma que foi publicada, o primeiro bimestre, quem vai fazer essa atividade vai ser a sede, no sentido de ter um diagnóstico das competências do ano anterior. E os demais o professor faz ali, né? Mediante um plano de ação. D.
As APCs são opcionais para a escola, já que a carga horária mínima anual é cumprida apenas com aulas regulares e avaliações formais, sem a necessidade de atividades complementares. Também está incorreta essa aqui, certo? As APCs elas são obrigatórias, elas vão estar assegurando os 200 dias letivos ali, que é o complemento da carga horária. E o acompanhamento da execução das APCs é de responsabilidade exclusiva dos professores, não sendo necessário envolvimento da gestão pedagógica. Errado também, né? Uma alternativa que vai ter incorreta, a gestão pedagógica, que é a direção e a coordenação, eles devem estar acompanhando, sim, o plano de ação do professor, tanto na questão da execução, como na devolutiva dessas APCs aí. Questão de número 6. Vamos lá, na questão de número 6. Durante o planejamento do calendário escolar 2025, a equipe gestora discutiu a implementação de 2 dias letivos destinados à família e escola, conforme a Lei nº 14.988 de 2024. A direção ressaltou que, além de reuniões com pais e festividades, há também a obrigatoriedade de reservar um dia em outubro para a culminância da Semana Cultural Interescolar, com apresentações autorais dos estudantes. Considerando essas determinações, assinale a alternativa correta. Então, nessa 6, qual que vocês marcaram como correto? Beleza, 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 vamos lá. Letra A. As escolas podem utilizar todos os 5 dias letivos da família escola para festas livres, sem necessidade de vinculação à semana cultural interescolar, pois a lei apenas sugere e não impõe essa obrigatoriedade. É incorreto, né? A lei estabelece sim a obrigatoriedade de ter um dia em outubro para a culminância desse projeto da Semana Cultural Interescolar ali, e não é uma mera sugestão. Então, atenção, né, gente? Essa é uma questão que pode pegar a pessoa, se ela não estiver atenta, e se ter se apropriado dos conteúdos, ela vai confundir, né? Porque ele fala que ela não é uma imposição, quando na verdade é. O documento diz que tem que ser utilizado um dia em outubro para isso. B. A culminância que a Semana Cultural Escolar, obrigatória em outubro, pode contemplar apresentações em diversas linguagens artísticas produzidas pelos estudantes, como teatro, música, pintura, escultura, fotografia, vídeo, poesia e conto literário. Então, essa é a alternativa correta da questão, né? Está de acordo com o que diz o texto ali. Então, ela está corretíssima e vai bem mesmo como está o texto do documento. C. Os dias de família e escola não contam como dias letivos, sendo considerado apenas momentos extracurriculares de integração entre família e comunidade. Isso é incorreto, já sabe disso, né? Os dias de família e escola são, sim, eles contam como dia letivo, está em calendário, então é incorreto. D. A escolha de 5 dias de família e escola é de competência exclusiva da sede MS, não cabendo às unidades escolares definir datas ou atividades. Incorreto também, certo? A sede, ela estabelece, né, diretriz ali, mas as unidades escolares, elas têm autonomia, né, para definir ali quatro dos 5 dias que são destinados à família escolar. Então, tem 5 dias, desses 5 dias, 4, a escola, ela vai escolher. E a Lei nº 14.988, de 2024, restringe a realização da Semana Cultural Interescolar apenas ao ensino médio, não contemplando o ensino fundamental. Essa mesma pegadinha que pode ter, hein? Ainda mais se essa escola atua só com atividade no ensino médio, confunde. Então, a lei, ela institui sim a Semana Cultural Interescolar ali,
tanto para o ensino médio quanto para o fundamental, não apenas para o ensino médio, como diz a alternativa. Então, ela é uma alternativa que está incorreta também. Vamos lá para a sétima. Durante a preparação para o ano letivo de 2025, a coordenação pedagógica de uma escola estadual reforçou com os professores a importância do pré-conselho de classe, etapa que antecede a recuperação para avançar o RAV. Foi destacado que o bom andamento desse momento depende tanto do alinhamento entre direção e coordenação, quanto da atualização dos registros docentes no SGDE. Com base nas normas estabelecidas pela resolução da sede e no calendário escolar, assinale a alternativa correta. Então, dessas, qual que se marcou da número 7? Vocês marcaram? Beleza. Vamos lá. O pré-conselho ocorre após o RAV, com a finalidade de avaliar a efetividade das estratégias aplicadas e propor novas ações para o conselho de classe. Então, é uma alternativa incorreta, o pré-conselho ele ocorre antes do RAV, não apenas depois. D. A principal função do pré-conselho é identificar, a partir de relatórios do SGDE e da análise coletiva, os estudantes que necessitam ser atendidos no RAV, garantindo planejamento eficiente e ações alinhadas às necessidades educacionais. Então, é a alternativa correta, é a letra B, certo? A essência do pré-conselho é justamente de estar identificando ali, né, com base nos relatórios que constam, que vão estar disponíveis lá no SGDE, né, análise coletiva ali, né, os estudantes que vão precisar desse atendimento do RAV, e está organizando ali estratégia diversificada e também interdisciplinares para estar atendendo. Então, a gente não pode esquecer que o RAV, o documento diz que as estratégias para melhoria disso, para que ele consiga se apropriar das habilidades, né, questão de defasagem, é um trabalho interdisciplinar. C. A realização do pré-conselho, independente do cumprimento dos prazos de lançamento das médias bimestrais parciais, depois esse registro não interfere na geração de relatórios sistêmicos. Então, está errado também, né, uma alternativa incorreta. A geração do relatório do SGD, ela depende diretamente ali do cumprimento dos prazos, né, dos lançamentos pelos professores ali das médias parciais bimestrais. Então, lança-se antes. D. Pré-conselho é organizado exclusivamente pela direção escolar, cabendo a coordenação apenas registrar em atas discussões realizadas pelos professores. Com certeza incorreto, né? É incorreto isso aí. Vamos lá. Letra E. As datas previstas para o pré-conselho não são definidas em calendário escolar, ficando a critério de cada professor escolher o momento adequado para realizar. Com certeza também é uma alternativa incorreta, certo? As datas, elas são definidas ali, né, no calendário escolar, então não é o professor que vai fazer ali, né, como ele quiser. Oitavo. Durante a reunião pedagógica, uma coordenadora explicou à equipe escolar que o recuperar para avançar não deve ser confundido com simples recuperação paralela, mas sim entendido como um momento estratégico, colaborativo e interdisciplinar de intervenção pedagógica, considerando a resolução da sede e as orientações sobre o RAV para o ano letivo de 2025, assinale a alternativa correta. Qual que vocês marcaram nessa? Então, vamos lá. O RAV consiste em aulas regulares no formato tradicional, com foco na repetição de conteúdos e provas formais, assegurando que todos os estudantes passem por reavaliação para obter nova nota. É
incorreto também, né? Não é uma alternativa correta. Por quê? Porque o RAV não é uma semana de aulas tradicionais, né? Diz o documento, nem de provas formais. Ele é o quê? O propósito dele é intervenção pedagógica de forma planejada, que seja criativa, que seja colaborativa, não pode ter apenas as repetições de conteúdo. Eles querem que o RAV seja um momento, né, de aprendizado interdisciplinar, onde todos colaborem para que o aluno se aproprie e consiga preencher aquela lacuna, que é a deficiência que ele vai ter ali, né, nesse processo. A essência do RAV é a realização de atividades diferenciadas e planejadas em conjunto, priorizando habilidades básicas necessárias à progressão escolar, agrupando os estudantes de acordo com suas lacunas de aprendizagem. Então, essa é a alternativa correta, né, conforme o documento. O RAV tem um foco em atividades diferenciadas, né, como a gente colocou já ali, contextualizando, priorizando as habilidades básicas que o aluno tem que ter, né, agrupando esses alunos conforme a lacuna de aprendizagem, e é o único entre essas alternativas que traz de forma correta a respeito do RAV, né. Já a C diz que a semana do RAV destina-se exclusivamente aos estudantes com desempenho abaixo da média, sendo dispensada a obrigatoriedade de organização de atividades para os demais alunos que já atingiram os objetivos. Também é errado, né? Mesmo estudantes que já alcançaram ali a média, elas devem ser atendidas ali por meio de atividade de enriquecimento, né? Através de projetos, ou alguma outra atividade ali, né? Eles não podem ficar ociosos na aula. Uhum. Desculpa, gente, o pessoal aqui. Aí diz que a realização do RAV dispensa comunicação prévia com as famílias, uma vez que se trata de parte do calendário escolar oficial e obrigatório. Não, né, o documento ele fala o seguinte, né, que a comunicação com a família e a comunidade escolar, ela é uma parte essencial desse processo. Então, a família e a comunidade tem que ser comunicada, né, o pai é responsável de ser informado, falando de qual que é o objetivo, né, a rotina diferenciada e estratégias de acompanhamento que terão, né. Esse de Leodê, né, que é por Leodê fala que o lançamento do médio do RAV é feito, é feito de forma automática pela SGDE, e que a partir da média aritmética das notas anteriores, sem necessidade de intervenção docente. Não. Isso aqui tá errado, né? O lançamento das médias do RAV ela não é automático, o professor insere ali manualmente, né? A média, tem que ser da média 6, para estudantes que apresentarem êxito em atividade durante essa semana. O RAV talvez possa ser cobrado, tem possibilidade grande de ser cobrado no estado, porque hoje ele é a menina dos olhos, né? Por quê? Porque o RAV ele ajuda no fluxo, né? No fluxo do pessoal e também na aprovação. A gente sabe que quanto mais alunos aprovados, mais a nota aumenta, porque a base de cálculo para fazer a, a, a nota, né, do IDEB, a maior porcentagem é para essa nota para as notas que os alunos tiram ali nas provas de proficiência. Minto, desculpa, a gente confundi, peraí. Hoje, então, a gente sabe que é o fluxo mais a nota. O fluxo inclui ali a aprovação. Então, quanto mais alunos são aprovados, maior é o índice da nota do IDEB. Então, dentro da aritmética dele, ele tem um peso maior. 9. Durante um curso de formação continuada, um diretor escolar afirmou que o plano de trabalho anual deve ser compreendido como um recurso estratégico da rotina pedagógica, capaz de impactar diretamente a aprendizagem e a gestão escolar, considerando as diretrizes da sede para 2025, assinala a alternativa correta.
Então, na número 9, na penúltima, qual que vocês marcaram? Ó, a Sabrina está mais participando da aula, hein, pessoal? Vamos lá. Então, letra A. O plano de trabalho anual deve ser elaborado exclusivamente pela direção escolar, sendo função da coordenação pedagógica apenas acompanhar a execução das ações já definidas. Incorreto. Então, o plano de trabalho anual não é tarefa exclusiva da direção, ele deve ser construído de forma colaborativa entre a direção, coordenação pedagógica e também a equipe docente, garantindo o quê, né? Uma maior integração e uma maior eficiência ali na sua concretização. B. A rotina escolar, no contexto do plano, no plano, deve ser entendida como repetição de tarefas e cumprimento mecânico de prazos, garantindo a uniformidade dos processos pedagógicos. Também está errada, né? O texto deixa claro ali, né, que a rotina escolar não é mera repetição de tarefa, mas o que? Sim, um hábito saudável, estratégico para organizar atividades cotidianas e está promovendo ali um ambiente mais eficiente. Vamos lá para o C. Alternativa C. O plano de trabalho anual, fundamentos na análise dos dados do ano anterior, como avaliações externas, índice de aprovação, reprovação e abandono, com vistas a definir objetivos, metas e estratégias para melhorar as práticas pedagógicas e fortalecer o fluxo escolar. Exatamente, gente. A C é a nossa alternativa correta nessa questão. Ela vai falar que o plano de trabalho anual deve ser, sim, um diagnóstico, né, deve estar se baseando nesse diagnóstico educacionais ali, estabelecendo metas e estratégias para melhorar as práticas pedagógicas de aprendizagem e do fluxo escolar. D. A elaboração de um plano de ação específico para o SAEB em 2025 restringe-se às escolas com baixo desempenho, não sendo exigência para todas as unidades de ensino. Incorreto, né? A gente está incorreto isso aí. O plano de ação, né, para o SAEB ele é obrigatório para todas as escolas que vão possuir o quinto e nono ano, fundamental também o terceiro ano do ensino médio. Ele não é apenas, né, não é apenas para as unidades que, né, que tem ali apresentando um baixo rendimento, não. E a organização da rotina pedagógica deve considerar apenas as ações anuais e bimestrais, uma vez que atividades mensais ou semanais compreendem a autonomia do professor e a flexibilização escolar. Então, é incorreto também essa alternativa, né? A rotina pedagógica, ela deve contemplar ações de diferentes periodicidades, seja ela anuais, seja bimestrais, seja mensais, semanais, ou até mesmo quinzenais, né? Então, conforme o calendário escolar, ela vai dar suporte da gestão na assertiva integrada. Acho que sim que é só 9, né? Pessoal, até aqui, alguma dúvida, alguma questão sobre isso? Porque semana que vem eu quero marcar um simulado, passar um simulado para vocês com base nessas diretrizes, para a gente finalizar, tá bom? Então, tudo certo? Beleza, então vamos seguir. Deixa eu fechar isso aqui. Eu consegui ter acesso ao conteúdo que a FETEM está trabalhando com os professores filiados, né? Eles já começaram a dar um cursinho também para o processo seletivo do Estado. E aí eu consegui ter acesso ali ao conteúdo deles. Então, a gente vai falar agora de um, ele vai cair também na prova nacional docente. É um conteúdo que hoje está em voga e sendo muito cobrado também nos processos seletivos e também, né, em concurso, principalmente em concurso público.
Só um momentinho que eu vou colocar aqui na tela. Agora eu percebi, obrigado. A gente vai falar sobre o papel social da escola. Eu queria ouvir de vocês, vocês podem falar, podem escrever aí, o que seria esse papel social da escola? A gente tem algumas, tem um marco legal, né, que fala sobre essas questões, nós temos pensadores, filósofos, teóricos que falam também a respeito desse papel social da escola. Alguém gostaria de comentar, falar alguma coisinha? Não? Então vamos aqui, ó. O papel social da escola. A escola é uma instituição social central na vida coletiva, responsável por muito mais do que transmitir conteúdos curriculares. Ela atua como espaço de socialização, formação cidadã, promoção da equidade e transformação social. Sua função não pode ser reduzida à mera instrução técnica, pois abarca dimensões culturais, políticas e éticas, refletindo projetos de sociedade em disputa. Bom, então a escola, ela tem assim, ela vai ter um papel, que é o seu papel social, mas ela também vai estar fundamentada em em determinado padrão, né? A escola está ali para ensinar o aluno. Só que a gente vai perceber que durante os anos, né, a escola ela vai ter diferentes papéis. Por quê? Porque ela vai precisar seguir o contexto social em que ela vai estar inserida, certo? Ela não vai poder ter o mesmo papel, durante todos os anos, décadas da vida. Ela vai estar mudando. O papel dela, ela vai se transformar, né? Então, hoje, a gente vê que a escola, né? Ela é um espaço ali onde você vai formar cidadãos críticos, cidadãos reflexivos, e a escola desempenha um papel importante, que é fazer com que o aluno ele seja, né, instruído em todas as suas dimensões. Por isso que hoje a gente fala que o papel da escola é trabalhar o aluno, né, a criança, o adolescente ali, de uma forma integral, ok? Coloquei aqui para vocês, rapidinho, as raízes históricas, né, do papel social da escola. Então, desde sua origem, a escola se estruturou como parte de um projeto civilizatório.
Então, a gente vai ter lá na Antiguidade Clássica, né, na Grécia ali, que ela visava o quê? Ela estava visando formar cidadãos para a vida pública, articulando, né, mente, mente e ética. Então, a gente vê que os gregos, né, a ideia aí que era como se fosse uma escola grega, né, ela tinha a função de estar formando ali os indivíduos ali para a vida pública, né, eles tinham que sair dali sabendo que teriam que atuar na vida pública. Então, eles trabalhavam o corpo, trabalhavam a mente, trabalhavam a questão também ética. Quando a gente chega lá na Idade Média, a escola ela vai estar vinculada à Igreja Católica. E aí ela vai cumprir uma função, né, de reprodução moral e religiosa. Então, a função ali da escola, para quem estudava naquela época, era o quê, né? Era somente estar reproduzindo ali tudo que a igreja falava no sentido da moral e também no sentido da questão religiosa. Quando o iluminismo, né, com a chegada do iluminismo lá na Idade Moderna, e também o Estado-nação das cidades, elas vão passar a ter a sua autonomia, a escola ela vai, né, se tornar um instrumento ali de formação do cidadão e também do trabalhador, garantindo ali uma coesão social e identidade nacional. Já na contemporaneidade, onde vamos ter essa universalização do direito à educação, então a escola ela passou a ser entendida como um direito social, que vai estar voltado para a democratização do saber e para a justiça social. Então, aqui é que os teóricos, né, começam a discorrer sobre essa questão. Então, hoje, né, o papel que a escola desempenha é isso, né, ela é um direito de todos. Universalizou-se, né, o acesso à educação. Então, por isso que a Constituição, ali, a Constituição não, a LDB, ela fala que, a Constituição também fala que é um direito, né, subjetivo, é um direito nato, é um direito que a pessoa tem de estar ali, né, de ter acesso a essa educação. Então, o texto ele fala aqui que esse percurso ele mostra que a escola nunca foi neutra, certo? Que esse papel social é sempre definido pelas condições políticas, econômicas e culturais de cada época. E é verdade, né? Hoje a gente vivencia, né? A gente tem ali a questão da liberdade, e onde o foco ele é o aluno, mas a centralidade da escola, o seu papel, ainda é o quê? De formar indivíduos críticos para estar atuando na sociedade. E essa atuação na sociedade, ela vai variar, né? Ela vai ser assim, conforme os objetivos de cada um. Bem, então nós temos o marco legal e normativo no Brasil que vai falar sobre esse papel social da escola ali. Então, vai estar assim nesses documentos oficiais. A gente vai começar falando da Constituição Federal, que é um documento muito importante. A gente já teve, né, para quem está no cursinho entrou antes, já tivemos, né, a aula sobre a Constituição Federal, mas a gente vai estar voltando, claro. Então, o artigo 205, ele vai falar que a educação, ela visa o quê, né? O pleno desenvolvimento da pessoa, né? O preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, esse artigo, né, ele representa ali um marco legal e filosófico da educação brasileira, pois ele vai sintetizar ali três aspectos fundamentais, né, que ele fala, o tripé fundamental ali do papel da escola, que vai ser o de formação integral, que é formar o aluno, né, de forma integral, cognitivo, emocional, socioemocional, né, intelectual. Também ele vai falar da questão, né, da formação cidadã, né, formar um indivíduo para estar atuando na sociedade, e também ele vai falar da formação para o trabalho. Então, tem esse tripézinho aí, que vai, né, ser representado nesse marco. Então, quando ele fala assim, que o pleno desenvolvimento da pessoa, esse trecho ele vai indicar o quê? Né? Ele vai indicar que a escola, que a escola está ali para estar promovendo uma formação humana integral, né? Que ela vai além da mera transmissão de conteúdos, entendeu? Ela vai tratar de contemplar ali a questão da dimensão intelectual, da dimensão socioemocional, da dimensão cultural e da dimensão humana de cada indivíduo, né? Então, quando ele fala da dimensão
intelectual, né, ele fala do acesso ao conhecimento científico, cultural e também, né, tecnológico que esse indivíduo ele vai ter ali. No aspecto da dimensão socioemocional, ele vai falar do desenvolvimento ali, né, de valores, né? Então, vai trabalhar aquelas competências socioemocionais que hoje em dia é colocada ali, né? Questão da empatia, questão de solidariedade, questão de respeito. A dimensão cultural, ela vai procurar valorizar a diversidade cultural e identitária, né? De cada local. Você vê aí que a sede, ela colocou, né? No caso, um dia específico, né? Para que uma semana específica, um dia específico, para que se trabalhe a questão, né, da cultura ali nas escolas. Então, é porque segue, né, seu contexto, né, entende seu contexto e o papel que essa escola ela precisa estar que ela precisa estar atuando, né. E se a gente parar para pensar, essa questão, né, que a gente acabou de falar do plano de desenvolvimento, né, do indivíduo, Paulo Freire, ele já falava isso, né, ele vê a educação como algo libertador, é uma prática libertadora. Então, ela vai possibilitar com que se educando, né, a criança, o estudante ali, ele se conscientize, né, da realidade em que ele está e consiga estar atuando ali no sentido de transformar essa realidade, né? Então, quando ele fala da questão do preparo, né, para o exercício da cidadania, a gente precisa entender que a escola, ela tem papel central ali, na construção da cidadania. Então, a gente vai falar da democracia, né, e isso significa que a escola ela precisa estar ensinando os direitos, deveres para esses alunos, por isso que a gente vê ali que quando muitas escolas trabalham a questão do ECA, né, ele precisa entender da Constituição, ele precisa também estar incentivando esse aluno no sentido dele ter uma participação na vida política, no diálogo, né, e na resolução de várias situações que ocorrem. Então, por isso que você vê um incentivo, desculpa, por isso que você vê ali um incentivo, né, no sentido de promover dentro das escolas a atuação do Grêmio, a atuação dos líderes, entendeu? Porque a gente vê os vários projetos, inclusive da sede e também rede municipal, que visam e procuram estar incentivando, desculpa, que visam estar incentivando ali a escola a trabalhar essas questões com o aluno, né? Você vê que o Grêmio tem uma eleição, você vê que o Grêmio, né, que o estudante líder de sala também ele pode ser, então quer promover, né, nas escolas, já a atuação de liderança. Então, tem projetos que a escola desenvolve no sentido de fazer com que o aluno atue de forma, né, seja limpando, seja pintando, seja plantando, tudo isso, né, serve como um papel importante ali, e é o papel social que a escola vai desenvolver. Então, quando a gente fala desse preparo também para a da cidadania, fala da questão de você estar promovendo ali a inclusão, né, social e o respeito ali à diversidade. Então, você vê que trabalha projetos de consciência negra, trabalha a questão de gênero, trabalha essa questão cultural, né, mostra que é cultural, e o objetivo ali mesmo é o estar formando ali sujeitos críticos que vão ser capazes, né, de atuar ali na vida pública. Então, a escola desempenha o papel social dela também, com o objetivo de fazer com que esses alunos sejam críticos e estejam ali capazes, né, de estar atuando não somente dentro do espaço escolar, mas como fora deles aqui, né? E aí nós temos aquele autor do CAI, né, que ele vai falar que para que a escola, ela que a escola, ela como se fosse ele fala que, tipo assim, ele fala assim que a escola, ela precisa trabalhar valores, né, tem que ser trabalhado esse valor, que os alunos trabalham de forma coletiva, porque com isso ele consegue atuar na sociedade, certo? E a gente chega também nessa parte da Constituição que vai falar sobre a qualificação para o trabalho. Então, esse artigo ele vai destacar o quê, né? A necessidade de estar preparando esses estudantes, esses alunos, para o mundo do trabalho. Por quê? Porque isso vai envolver o quê? Desenvolvimento de competências, né, técnicas e práticas ali, que vão estar favorecendo a inserção dele no mercado de trabalho. Então, vai se trabalhar coisas como responsabilidade, compromisso,
a ética profissional, e você vê que as escolas hoje, ela atua. E aí é que entra aquela questão assim, você está sempre seguindo o contexto, né, do que está ocorrendo no mundo. Então, há alguns anos atrás, a escola já desenvolvia ações como essa, mas não tão de forma intensa como hoje é realizado, né? E a gente precisa entender o quê? Que um outro ponto importante que a gente precisa estar compreendendo é que, quando ele fala da questão, né, oh meu Deus, que não é somente o Estado que vai cuidar da educação, mas sim a família, né, e a sociedade. Então ele coloca que a família é a base moral desses indivíduos, e aí que precisa estar sendo trabalhado, né, dentro desse processo aí. Então, o que que a gente pode estar resumindo disso tudo aí? Tá? O artigo 205 da Constituição, ele não apenas vai estar legitimando a escola como uma instituição formadora, mas também ele vai estar definindo ali o papel social dela nessas três dimensões que a gente falou ali, né? E também ele vai trabalhar, né, com essa questão, o pleno desenvolvimento da pessoa na questão humana, né, a formação cidadã na questão política, e a qualificação para o trabalho na questão econômica. Então, dessa forma, a escola, ela passa a ser entendida como um espaço de direitos, de cidadania e também de transformação social, certo? Que é essencial ali, né, para estar consolidando ali o que a gente tem que viver hoje no nosso mundo, que é a questão de obedecer, né, de saber que nós estamos em uma sociedade democrática, uma sociedade que tem a justiça, uma sociedade que tem uma preocupação com a questão social. Bem, dificilmente a gente encontra questões que cobrem a questão do marco legal nesse processo aí, mas a gente precisa estar entendendo, tá? Então, outra questão que a gente vai trabalhar agora, que a gente vai comentar aqui com vocês, a gente colocou bem curtinho aqui, que é a LDB, certo? A LDB que diz assim, ó, no artigo 2º, né? E aí a gente pode estar inserindo depois a questão dos próprios, no artigo 3º da LDB, que fala dos princípios. Aqueles princípios também são todos princípios que são ali, né, relacionados com o papel social que a escola, ela vem desenvolvendo. Então, a LDB, no artigo 2º, ela diz assim, ó, que a educação deve basear-se nos ideais de liberdade e solidariedade, promovendo o quê? O desenvolvimento integral do educando. Então, a escola, ela não é neutra, né, como a gente disse ali em cima. Ela está inserida em uma sociedade marcada por quê? Por desigualdades econômicas, por desigualdades sociais, até mesmo diferenças culturais. Então, o princípio de liberdade, ele vai garantir que a escola forme indivíduos autônomos, né, capazes o quê? De estar pensando de forma crítica, né, diante de toda uma realidade social. Então, o ideal de solidariedade humana, o ideal de solidariedade que fala ali, né, é o quê? É o de direcionar a educação no sentido de construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais inclusiva, de uma sociedade mais participativa. E aí a gente retorna à questão do desenvolvimento integral desse educando, que também a LDB ela vai trazer, que é a questão, né, do acesso ao conhecimento científico-cultural, valores de convivência e respeito, que é a questão social, a questão política, a gente já falou, e também mesmo a questão econômica. Então, em síntese, esse documento, né, ele traz ali nessa LDB, nesse artigo, ele mostra que a escola tem um papel o quê? Social, que vai além também do quê? Do ensino, desses conteúdos ali que são trabalhados, né, apenas como além dos conteúdos que são trabalhados de forma dentro do currículo, tá? Ele busca o quê? Fazer com que cidadãos eles sejam livres, atuantes, solidários, críticos, capazes, né, de compreender capaz de estar compreendendo a sociedade, compreendendo a realidade, e com isso também estar transformando essa realidade aí. Bem, a gente vai ter aqui a BNCC, certo? A BNCC também é um documento que ele vai trazer, falar sobre essa questão do papel da escola, né? Ele reforça que a formação de competências cognitivas e socioemocionais, preparando o estudante para o exercício da cidadania e para a sua vida. Então ele fala, né,
também a respeito dessa cidadania, a respeito desse exercício de cidadão que ele deve ser, né, estar ali trabalhando, respeitando. A gente tem o ECA. O ECA também ele garante, né, ali o direito à educação para o desenvolvimento pessoal, social e profissional da criança, do adolescente. Então, a função social da escola, ela vai, né, ela é garantir o quê? Direitos fundamentais, ser espaço de democracia e de inclusão, e não apenas de instrução. Então, esse ponto aqui, ele é muito importante. E a gente precisa compreender, né, que a escola, ó, a função social da escola, certo? A função social da escola é garantir direitos fundamentais. Então, a escola vai garantir direitos fundamentais para esse aluno, né? Ela vai ser aqui um espaço de democracia e inclusão, porque todos devem ter acesso à escola e conseguir permanecer nela. E sendo assim, né, a gente vai ter ali um conglomerado de pessoas, de indivíduos de diversa classe social, até mesmo a gente encontra hoje numa escola pública. Então, a escola precisa ser entendida hoje, falando de forma bem geral, bem grande, que ela é muito mais apenas de que um local onde o aluno vai receber uma instrução. É um local que vai ser muito mais do que o aluno ir lá para aprender a língua portuguesa, mas sim ele vai lá para aprender a ser crítico, para ele aprender a ser reflexivo, para que ele possa aprender a atuar na sociedade, mediante a leitura de mundo que ele vai fazer. Então, ele vai na escola muito mais para aprender matemática, mas ele vai lá aprender e saber que os números, né, vão contribuir na sua vida e que as ações, né, de uma sociedade, elas giram em torno de uma economia também. Então, esses direitos, né, esse aluno, ele tem que ir para a escola e aprender a ter a noção disso aí, de que o português, de que a matemática, que são componentes que ajudam na sua instrução, também servem para que ele possa estar atuando fora da escola, fora dessa realidade. Então, por isso que hoje em dia, quando a gente se depara com os documentos e a forma tipo um documento como a BNCC, né, para quem até para quem dá aula há muito mais tempo, separa um documento como a BNCC, a pessoa fica um pouco meio que horrorizada, talvez indignada, não sei se seria a palavra, porque atribui ali muitas coisas que não eram atribuição do professor, e que muitas coisas o professor já fazia, porque era o cotidiano do dia a dia, mas que hoje cabe a ele. Por exemplo, competências socioemocionais, né? Acolhimento a esses alunos, né? Trabalhar essa questão. E aí, por que hoje em dia entra essa questão do acolhimento, né? Porque hoje em dia nós estamos com uma geração que é mais vulnerável emocionalmente, né? A gente tem uma geração que é mais vulnerável. Aí, então, toda essa questão, ela vai abarcar. Então, a gente precisa entender que o papel, né, o papel social da escola é isso, garantir direitos que vão além de instrução, de meras instruções. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa estar entendendo. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Porque, assim, ele é um assunto que a gente vai precisar chegar em alguns autores que vão falar sobre esse, né? Saviani, Libano, Durkheim, certo? Entre outros aí, mas eu achei importante a gente saber um pouco sobre esse marco legal, sobre o que a legislação traz, sobre o papel social da escola, para que a gente possa estar entrando, de fato, nesse conteúdo aí. Estão aí, gente? Alguém quer falar alguma coisinha, algum entendimento que tenha sobre isso? Ninguém? Fala, Graciana. Nada a declarar, Jorge, só ouvindo. Você colocou sim? Não, sim, se não estávamos aqui, estamos ouvindo. Então, gente, como já está dando o nosso horário, e eu acho que eu não quero... Se eu começar agora, acho que vai dar tempo de falar somente do Kai, né?
não vai dar tempo de falar do outro, e acho que a gente corta um pouco o nosso raciocínio. E que a gente culpou a aula, né, porque teve aquele conflito na aula anterior. Mas eu vou mandar já esse material para vocês estarem dando uma olhada. Ah, e outra coisa, prometo, tá? Cara, quando eu prometo, eu cumpro. Que, deixa eu ver, que que até o dia 3 de setembro, para quem está no cursinho, até 3 de setembro, eu entrego o resumo dos conteúdos para a prova nacional docente. Quem que vai fazer a prova nacional docente daqui, do pessoal que entrou recentemente? Sabrina, Laura, vocês vão fazer? Então, eu vou estar entregando, eu estou organizando um resumo, é um resumo, mas deu mais de 90 folhas, tá? A Sabrina não vai fazer, que eu vou mandar ele escrito para vocês, personalizado, tá? Por aluno. Então, a Sabrina não vai fazer, né? Beleza, então, mas assim como eu falei, a gente não vai poder trabalhar esse conteúdo que não é a nossa aula, mas a gente está montando aí essa apostila, que é um resuminho de todos os conteúdos gerais que vai cair na prova nacional docente, para quem for fazer. Certo? Pessoal, então eu vou encerrar a aula por aqui, como eu falei, já vai dar, né, nosso horário. Na aula que vem, a gente vai continuar falando sobre o papel social da escola, vamos falar sobre esses pensadores, né, do Caio, Saviani, entre outros, para a gente poder estar continuando e sem interromper esse nosso raciocínio. E em seguida, a gente vai fazer umas questões para a gente poder também estar corrigindo. E aí, eu vou fazer, eu acho que essas questões sobre o conteúdo do papel social da escola, eu vou fazer junto com vocês. O que vocês acham? Eu vou tirar até do gabarito, eu vou tirar o resultado lá do gabarito. Vou tirar para ninguém cair na tentação de fazer. Tirando agora, ó. Eu vou salvar de novo em PDF. Não vou mandar o gabarito para a gente fazer juntos. Isso aí iniciar junto, correção na aula que vem. Beleza? Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, qualquer crítica, pode mandar para mim no privado. Sabe que eu não tenho problema em relação a isso, tá? O que a gente quer trazer é o melhor para vocês. E confesso que estou preocupado que o Estado até agora não liberou, né, o edital do processo seletivo. Já era para ter, tá saindo isso aí. Estou mandando lá no grupo. Aqui. Vou mandar lá, tá? Então, a gente encerra por aqui nessa aula. Beleza? E aí eu vou estar mandando lá. Tirei o gabarito, tá? Talvez ninguém vai. Vamos fazer junto depois da aula, na aula que vem. Obrigado, Letícia. Valeu, Sabrina. Valeu, Leide. Valeu, Laura, Stephanie. Qualquer coisa é só mandar pra gente, tá bom? Vou mandar lá no grupo.
achando.